Aula Paraná de Sociologia para a terceira série do ensino médio, com o tema Estado no Brasil 2, República Velha. Esta é a aula número 14. A Primeira República durou de 1889 a 1930. O Estado, que nasceu com a implantação da República no Brasil, resultante de mais uma tentativa da classe dominante para manter seu poder, caracterizou-se como liberal conservador. Desde sua implantação, os militares tiveram sempre uma presença marcante na estruturação política nacional e estiveram no posto máximo de comando, a presidência da República ou nos bastidores, influindo nas principais decisões políticas. Esta é a imagem de Deodoro da Fonseca, primeiro presidente da República. Enquanto na Europa e nos Estados Unidos já havia um desenvolvimento industrial significativo e um Estado liberal democrático estruturado, o Brasil era um país essencialmente agrário, com um Estado oligárquico que excluía a participação popular. A República no Brasil surgiu de um movimento da cúpula militar sem a participação da população. Modernização conservadora. Pelo alto. Segundo o jornalista republicano Aristide Lobo, em sua coluna Cartas do Rio, escrita no dia da proclamação e publicada no Diário Popular de 18 de novembro de 1889, o povo assistiu bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava, ao momento que derrubou a monarquia. Ideologia republicana e conservadorismo. Positivismo. Nenhum setor teve maior presença da ideologia de Auguste Comte que as Forças Armadas, de onde saiu o vitorioso movimento republicano e a ideia de adotar o lema Ordem e Progresso. O positivismo ficou de tal forma conhecido no Brasil que o prenome de Comte foi aportuguesado para Augusto, e a corrente filosófica tornou-se tema de um samba de Noel Rosa e Orestes Barbosa. A canção, intitulada Positivismo, lançada em 1933, terminava com os versos: O amor vem por princípio, a ordem por base. O progresso é que deve vir por fim. Desprezaste esta lei de Augusto Comte e foste ser feliz longe de mim. Temos aqui a representação das bandeiras brasileiras. A primeira era a bandeira do Império, era o Brasil monárquico, e a segunda já é a representação do Brasil República. Reparem na faixa que persiste até os dias atuais, dizendo ordem e progresso. A proclamação da República no Brasil em 1889 instituiu a necessidade de revisão dos símbolos nacionais. A nova bandeira, por exemplo, expressou rupturas e continuidades, bem como a valorização de determinadas ideias para o novo regime. Os primeiros passos da República. Após um período de governo provisório entre 1889 e 1891, houve a promulgação de uma Constituição em 1891, que criava a República Federativa do Brasil. Os estados tinham autonomia e uma Constituição própria que definia o judiciário, as forças armadas e os códigos eleitorais, e a capacidade de criar impostos. Mas o poder da União ficava resguardado, pois ela podia intervir nos estados para assegurar a ordem, a estabilidade e o pacto federativo. O poder, nesse período, caracterizava-se por duas práticas, a política dos governadores e o coronelismo. Política dos governadores. Procurava evitar disputas entre o governo central e os estaduais. Essa política expressava um acordo entre o governo federal e as mais fortes oligarquias regionais, através da destinação de verbas da União para obras públicas estaduais. Em troca, recebia o apoio dos deputados e senadores para aprovação dos projetos de interesse do Executivo.
Foi marcante a política do café com leite, que expressou a presença dominante nos estados de São Paulo e Minas Gerais no Executivo Federal. Política dos governadores para o ex-presidente Campos Salles. Neste regime, disse eu na minha última mensagem, a verdadeira força política, que no apertado unitarismo do império residia no poder central. Deslocou-se para os estados. A política dos estados, isto é, a política que fortifica os vínculos de harmonia entre os estados e a União, é, pois, na sua essência, a política nacional. É lá, na soma destas unidades autônomas, que se encontra a verdadeira soberania da opinião. O que pensam os estados, pensa a União. Ou seja, na República Velha, havia forte disputa entre os estados relativamente autônomos frente à União. Reparem a imagem. E o coronelismo? O coronelismo era uma forma de poder econômico, social e político encarnado pelo proprietário rural, que controlava os meios de produção, e os moradores da zona rural e das pequenas cidades do interior. A prática político-social dos coronéis mantinha uma articulação local, regional e regional federal, como no tempo do Império. Temos aqui uma obra sociológica chamada Coronelismo, Enxada e Voto, do autor Vitor Nunes Leal. Os principais conceitos tratados são o voto de cabresto, violência, troca de favores, grande propriedade agrária, influência dos municípios, manipulação do voto rural e etc. Era esta a nossa aula no dia de hoje. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.